Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês pela primeira vez neste evento para falarmos do pensamento e da obra de Allan Kardec. Nesse tema ética e sociedade, algumas observações iniciais são importantes. Primeiro, Kardec no seu século, lá no século XIX, como toda a cultura francesa, não havia distinção entre moral, ou ética, ethos, não havia nenhuma distinção entre os dois. Até a palavra ética, se vocês tiverem o cuidado de debruçar lá na Kardecpédia, um dos produtos, o IDEAC, que tem aplicativo aí para você estudar todas as obras de Kardec gratuitamente, ligadas entre si. Quem não conhece pode baixar na loja do Google, na loja da Apple, tem tanto para iPhone quanto para Android. Vocês estudam lá todas as obras de Kardec. Vocês podem pesquisar e vão descobrir que Kardec não usou a palavra ética, apenas a palavra moral, morale em francês. Essa é uma observação importante, porque hoje a palavra moral tem sido deixada de lado, tem se usado mais a palavra ética, nem sempre no mesmo sentido que se usava lá no século XIX. Eu não vou aqui fazer discussão dessas diferenças entre o uso da palavra ética hoje e moral lá no século XIX. Mas quando eu falar aqui de ética, vou estar falando de moral no sentido kardeciano, no termo que já eu coloco a definição. Kardec teve todo o cuidado de botar uma pergunta em que a definição de moral que a gente vai examinar é colocada. Então esse é o primeiro ponto. Quando eu falo em ética, estou falando de moral. Bom, o segundo ponto é que moral... Está dando uma microfonia aí, um barulho? Ter que desligar algum. Não são os espíritos, não, viu? Nossa, tá ruim, né? Vamos ver se isso aqui. Tem que desligar o microfone. Eles estão desligados já, eu liguei agora. Bom, o segundo ponto fundamental é que moral ou ética é sempre em primeira pessoa, como a gente vai explorar isso. Não existe moral de grupo, moral de sociedade, até porque grupo e sociedade são conceitos. Quem age, quem faz escolha, é sempre um indivíduo. Aqui, por exemplo, esse evento, você diz, foi organizado por um grupo de pessoas, mas quem escolheu e agiu foram sempre pessoas que fizeram as suas escolhas do que fazer e fizeram. Toda ação é exclusivamente individual. Grupo, sociedade, agrupamento são conceitos. Você já encontrou com um grupo na rua? Não, você encontrou com várias pessoas na rua. Você já encontrou com a sociedade na rua? Não, você não encontrou com a sociedade na rua. Você encontrou com pessoas na rua. Nós aqui somos todos indivíduos, cada um faz a sua escolha e cada um age. Claro que as ações podem ser combinadas, obviamente. Você vai levantar uma mesa grande, chama 10 pessoas, cada um vai fazer a sua ação, dar a sua contribuição de levantar uma parte daquela mesa. Mas a ação é sempre individual. Todo o conceito de ação é individual. E a ação humana, ela tem vários tipos de ações humanas. Uma das ações humanas fundamentais é a chamada ação moral. Nem toda ação é moral. E nunca divida as ações também em moral e imoral. Esse é um grave erro. As ações podem ser morais, imorais e amorais. Não dizem respeito à moral. Eu vou acabar de fazer uma... Essa água é minha? É. Eu vou acabar de fazer agora uma ação amoral. Isso não tem nada a ver com a moral. A ação imoral é contrária à moral. E a ação moral é de determinado tipo, que rapidamente a gente vai tentar mostrar isso para vocês. Então, as ações humanas são diversas. E essas ações, elas podem ser
morais, imorais ou amorais. Lembrando que são sempre individuais. Por isso a moral diz respeito ao que você deve fazer, como a gente vai ver. O que eu devo fazer. O que os outros fazem não é problema da moral, é o que cada indivíduo, ele em si faz e realiza. Por isso você tem um grave problema de ensino de moral ou ética. Porque o ensino exige, além da teorização, da conceituação, a própria ação daquele que ensina. Para ensinar virtude, tem que buscar ser virtuoso. Não basta o conceito de virtude. Porque é sempre aquilo que eu devo fazer. E a gente adora recomendar moral para os outros, é um grave erro. Moral é o que eu devo fazer. O que o outro faz é problema dele. Por isso a responsabilidade moral é sempre individual. Sempre. Não existe responsabilidade moral coletiva, é sempre individual. Mesmo que um grupo de pessoas em conjunto cometam crimes, a responsabilidade é de indivíduo para indivíduo. Depende das intenções, do conhecimento, etc. e tal. Se um indivíduo que arquitetou aquele crime foi capaz de convencer as pessoas que aquelas ações que eles estavam fazendo não eram criminosas e elas acreditaram nisto, aqueles indivíduos que agiram são menos responsabilizados pelo crime do que aquele que sabia e que estava planejando e manipulando as pessoas, embora a ação de cometer o crime tenha sido de todos eles. Então, quando se fala em moral, nunca esqueçam disso. A sociedade precisa de moral. Não, os indivíduos. Os grupos têm que ser moralizados. Não, os indivíduos. As pessoas precisam ser moralizadas enquanto pessoas, porque a ação depende da vontade. Só existe vontade em indivíduo, só existe escolha em indivíduo. Mas o governo tomou essa decisão. Já encontraram com o governo na esquina? Eu nunca encontrei. Quem tomou a decisão foi determinada pessoa que tomou uma decisão, que fez uma ação. O governo agiu. O governo não agiu. Pessoas agem, pessoas praticam ações. Então isso é um dado muito importante para que a gente nunca perca isso de vista. Nós vivemos na sociedade atual algo lamentável, que não começou hoje, já começou no final do século XIX, se prolongou durante o século XX e hoje é muito forte no século XXI, que é uma cultura de relativismo moral, que levou inclusive a degradação da palavra moral e alguns até trocarem por ética. Esse relativismo moral, porque vários filósofos materialistas, todos eles, relativizaram no sentido de dizer que a moral é de grupo, que não tem o valor absoluto para todo mundo, que cada grupo tem a sua moral, cada contexto histórico tem a sua moral, cada agrupamento social tem a sua moral. E é incrível, a gente fala hoje em até ética de bandido. Ó, que coisa maluca, né? Ética entre bandidos. Quer dizer, então nós criamos uma conceituação de moral ou de ética no que se chama em filosofia de um relativismo ético, que para mim é um grande desastre que tem se mostrado aí, porque a sociedade de vez em quando parece que avança e de vez em quando parece que entra num caos tremendo, onde os valores fundamentais deixaram de ser valores. O que não é a posição espírita e não foi a posição de grandes filósofos espiritualistas do século XIX, em que a ética ou a moral são valores universais, são leis naturais, do mesmo jeito que você não relativiza a física, a matemática ou a química. A física, a química, a matemática são estudadas por chineses, franceses, alemães, brancos, negros, amarelos, ricos, pobres. Não há relativização nas leis naturais. Elas são as mesmas, independentemente da classe social, do grupo cultural. Não se relativiza a lógica, a matemática, física, química a grupos. Por mais que alguns tentem fazer isso, mas isso não faz nenhum sentido.
Houve um período de relativização da noção de verdade, outra coisa absurda. Inclusive, se eu digo assim, toda verdade é relativa, acabei de dizer algo absurdo. É só você pensar, se toda verdade é relativa, essa frase que você acabou de dizer, eu levo ela a sério? Porque se você diz que toda verdade é relativa e você acredita nisso, essa frase que você acabou de dizer, eu vou levar a sério ela? Você diz que toda verdade é relativa, essa sua frase então é relativa, eu vou prestar atenção nela? Então nós cometemos graves erros filosóficos que os bons filósofos nunca cometeram. Os bons filósofos dizem, nada é certo, não nada é verdadeiro. Eu explico no meu livro Espírito e Matéria a diferença entre isso, dizer nada é certo, nem essa frase, diz o filósofo cético pirrônico, mas ele tinha muita consciência do que significa dizer nada é certo, não nada é verdadeiro. E os homens seguiam pela verdade, não pela certeza. A certeza é um pensamento do qual você não pode duvidar jamais, e de tudo você pode duvidar, mas isso não significa que não seja verdadeiro que estamos aqui agora no auditório em conjuntos tratando de ética. Isso é uma verdade. Agora vai dizer o filósofo, isso é certo? Não é certo, porque eu posso duvidar desse pensamento. Eu posso imaginar que na verdade nós nem existimos e que na verdade há um Deus maligno que forjou essa ilusão e que nós achamos que existimos e que estamos aqui agora. Esse é o chamado raciocínio da dúvida radical, que René Descartes mostra muito bem no seu livro Meditações. A possibilidade de duvidar de tudo é chamada certeza. Não há certeza porque você pode duvidar de tudo, mas há verdades como essa que nós estamos aqui agora. Só um maluco vai achar que não, né? Então você se comporta e se conduz pela verdade, não pela certeza, que seria o pensamento de qual você não duvidaria. Então nunca diga que a verdade é relativa, não tem bobagem pior do que essa. Então tome com cuidado com esse tipo. Então esse relativismo que tomou conta, a mesma coisa do ponto de vista moral, infelizmente. A moral é uma lei natural, como qualquer lei da física, da química, da biologia. Os homens, observando o comportamento humano, formularam leis naturais, observando a natureza, de como ele deve se comportar para que a vida humana seja cada vez mais feliz. Então é uma lei tão natural quanto a lei da física. É por isso que Kardec vai começar a discussão da lei moral por essa pergunta que eu vou pedir aqui que coloquem no quadro aí, por favor, o próximo slide, com essa pergunta admirável, pergunta 614 de O Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus. Para os filósofos materialistas que adotam, e tem muitos filósofos que adotam o conceito de lei natural, ele faz apenas uma mudança, diz assim, lei natural é lei da natureza. Eles não querem usar a palavra Deus, tudo bem, lei da natureza. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Enquanto a gente não acreditar isso, a gente não é feliz. A gente acha que tem outro caminho, a gente fica experimentando. Isso é típico de nós, os espíritos imperfeitos da escala espírita, em que a gente fica experimentando. Será que é mesmo? Será que não é? Será que é? Será que não é? A gente costuma dizer em filosofia que uma ciência é para pegar ou largar. Pegue ou larga. E você quer ver como é que a gente não pega nem larga? Pessoas dizem, eu sou espírita. Começou a ter um problema de saúde, ela morre de medo. Peraí, medo de quê? De morrer? Mas não existe a morte. Ela é um espírito imortal. Que história é essa de ter medo de morrer? Vem cá, você está pegando ou está largando a ciência que você está assumindo? Não está pegando nem largando. A gente é morno, diz o Cristo. Seja o seu falar sim, sim, não, não. A gente não leva a sério as consequências. A gente fica nessa coisa de nem lá na cá, a gente quer jogar em todos os times para ver se ganha, né? E a gente acaba perdendo mais ainda.
porque a gente não vive intensamente a ciência que a gente estuda e acredita. A gente não é por inteiro, lembrando o poeta Fernando Pessoa, sede por inteiro. A gente vai tocando. A lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. E agora vem o conceito fundamental, que ali na primeira frase está sendo discutida a lei natural completa, que envolve todas as leis da natureza, as físicas e as morais, e agora os espíritos vão na direção que vai interessar o texto kardeciano da lei moral. A lei moral indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Aí está o elemento chave na definição moral, que vem em toda a história desde a Grécia Antiga. A moral estabelece o que você deve fazer ou deixar de fazer. Não é o que você faz ou deixa de fazer, é o que você deve fazer. Essa diferença é muito grande. Por exemplo, quando eu estudo o que esse copo é, o que essa copo não, o que é isso aqui? Sei lá, uma garrafinha é, ou a água que a compõe, eu não estou tratando da moral, eu estou estudando o que o corpo é, o que o elemento é, o que a substância, isso aqui é formado de oxigênio, hidrogênio, essa água tem aqui átomo. A moral estabelece a ação humana, o que o homem deve agir, não como ele age, como o homem se comporta, está aí, basta olhar como as pessoas agem, como ela deveria agir, qual é o dever. Fazer ou deixar de fazer, porque deixar de fazer é agir. A ação humana tanto pode ser afirmativa, faça isso ou não faça. Se você não faz alguma coisa, você está agindo, não fazendo. Não fazer é agir do mesmo jeito que fazer é agir. É por isso que você vai ter um mandamento natural, que se der tempo a gente discute ele, que a gente tem esquecido, que é o mandamento da não agressão, do não matar de Moisés, que vem e que a gente está esquecendo. Não agredir outro, é um mandamento negativo. Não agrida outra pessoa, embora os seres humanos se agridam. O que os seres humanos fazem é uma coisa, o que eles deveriam fazer é outra coisa. O dever de não agressão satisfaz um postulado fundamental de toda a lei ética, que também é um postulado fundamental das leis naturais científicas, que tem que ser universal. Toda a proposta ética tem que ser universal, tem que valer para todos os indivíduos, sem exceção. O não agressão é um típico, você pode usar isso para todo mundo. Todo mundo pode e deve viver essa lei, sem exceção. Não interessa o grupo social, a raça, se é rico, pobre, se é chinês, brasileiro, coreano, pouco importa. O dever de não agressão é um princípio natural, fundamental, que garante a vida de todos, se todos cumprirem. Esse é o objetivo da ética. Todos seriam mais felizes, sem exceção, se nenhum ser humano agredisse outro ser humano. Todos, sem exceção. É fácil falar, mas na hora H, né, a gente quer pensar na gente, né, a gente parte para agressão, né, não resiste. Isso é como a gente age, movido pelas paixões e não pela razão, porque a moral é um patrimônio da razão. É a razão que estabelece o que eu devo ou não fazer. Mas a gente prefere se entregar aos impulsos, que é o problema que nós vivemos. A gente se entrega aos impulsos e não cumpre o que deve fazer, não se esforça para o que deve fazer. Então esse é um desafio, e ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Eu ontem dava exemplos, e se der tempo vou deixar mais para pergunta. A gente vai explorar dois mandamentos morais universais, que se nós estivéssemos cumprindo, nós estaríamos num paraíso na terra. Um é esse que eu acabei de dizer. Se os homens cumprissem esse princípio universal de não agressão, claro que se alguns aqui são policiais, advogados, juízes, ficariam bem prejudicados, porque o número de policiais, advogados, juízes diminuiria muito, né? Se ninguém agredisse outra pessoa. O segundo mandamento que eu quero explorar mais na conversa é o de não roubar. Ninguém pode tomar posse daquilo que não lhe pertence. Esse é um mandamento universal, não muda de pessoa para pessoa. Se isso aqui não me pertence, eu não posso tomá-lo sem o consentimento de quem pertence isso. Se vocês olharem só esses dois mandamentos,
Se o Brasil cumprisse, não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Nenhuma guerra nós teríamos no planeta. Os conflitos sociais desapareceriam imediatamente. E esses 2 mandamentos já têm mais de 4.000 anos. Mais de 4.000 anos. E não há nenhum filósofo, dos grandes filósofos, que julgaram que esses mandamentos não fazem sentido, ou que eles são relativos à cultura, à raça, ou à situação social, ou a grupos. Então, 2 mandamentos universais que explicam por que o não cumprimento deles está gerando a infelicidade na terra hoje. E a gente tem descuidado disso. Esse descuido faz com que a ausência da vivência moral em cada indivíduo faz essa sociedade que nós encontramos aqui. Eu me recordo em 93, quando estive no Canadá, tem muito tempo isso, né? 93, não dá nem para fazer a conta aí. Eu estive numa cidadezinha pequena canadense. Eu até brinquei com as pessoas que lá estavam, porque eu nasci numa cidade do Rio de Janeiro chamada Três Rios. E essa cidade que eu fui visitar, a Universidade do Quebec, chamava-se Universidade do Quebec à la Trois-Rivières. Trois-Rivières, Três Rios. Eu brinquei, eu saí de Três Rios para vir a Três Rios, né? Coitada da minha Três Rios, né? As casas não tinham tranca de chave. Eu fiquei na casa de um professor, numa vila, todas casas boas. E eu achei estranho que ele não usava a chave. Eu falei, eu tenho que voltar depois, como é que eu faço para entrar? A porta está aberta. Ah, mas só tem a tranca para impedir o vento, a chuva, para a porta não se abrir com o vento. Mas não botavam chaves. E eu caminhava por aquela vila, tudo bem cuidado, tudo bem arrumado. As pessoas, eu falei, meu Deus, acho que eu morri, estou no paraíso, não sei. Era a impressão que eu tive em 93. Por quê? Porque 2 mandamentos de Moisés estavam sendo obedecidos pela comunidade: não agredir outro semelhante, não tomar posse daquilo que não lhe pertence. 2 mandamentos, para a gente encerrar e abrir espaço para pergunta, que a gente tem descuidado na educação das crianças. Descuidado, que é tão fácil ensinar. Hoje a criança chega em casa com algum objeto novo, o pai não fala assim, quem lhe deu isso? Ah, foi meu amiguinho, vamos lá na escola ver. Você deu isso de fato para o fulano? Isso lhe pertence? Você deu esse objeto lhe pertence? Ah, eu achei. Aí vem o ditado popular terrível, né? Que a gente deveria se sentir chocado. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Pelo menos lá no estado do Rio eu vi esse ditado na infância. Achado é roubo. Porque a definição de roubo clássica que está em qualquer filósofo há séculos: roubar é tomar posse daquilo que não lhe pertence sem o consentimento daquele que é o seu verdadeiro possuidor. Se eu não tenho consentimento, eu roubei. Então, se eu acho um objeto aqui, nossa, achei um iPhone novinho lá no auditório, fiquei para mim. Não, é roubo se você ficar com ele. Compete a você devolver ao dono e tomar todo o cuidado para fazê-lo. Ah, tem um achados e perdidos. O indivíduo que está com o microfone vai falar nos grupos, alguém perdeu um iPhone e tal. Vocês devem ver algo que eu vejo muitas vezes, né? Você caminha por uma estrada, de repente, eu vivi isso com a minha esposa, e eu tive que segurar o ímpeto da minha esposa italiana, porque italiano é bravo, né? É por isso que eu obedeço ainda mais ainda, né? Grande, brava e bonita, obedeça. E a gente vinha subindo a serra de Blumenau para Curitiba, e de repente era uma pista dupla de subida, uma pista dupla de descida. E de repente os caminhões, os carros começaram a diminuir a velocidade na minha frente. Eu falei, deve ter tido um acidente, também fui diminuindo. Daqui a pouco eu estou vendo um montão de carro parando no acostamento. Eu falei, alguma coisa aconteceu. E as pessoas atravessando, famílias atravessando a rodovia para ir do outro lado.
Falei, deve ter acontecido alguma coisa. Sim, aconteceu. Um caminhão tomou e as pessoas estavam saqueando o caminhão. Não eram bandidos armados, eram as pessoas. Muitas pessoas, com famílias inteiras, pai, mãe, filho, saqueando. E pasmem, os policiais que estavam do lado de lá estavam apenas facilitando o processo, porque eles estavam controlando para as pessoas passarem, enquanto deviam estar prendendo todas aquelas pessoas. Roubar é crime. Tomar posse daquilo que não me pertence não é apenas um crime frente à lei natural, lei de Deus. É um crime também legal na legislação humana. Então, o que a gente vai percebendo é que o processo de moralização, que é essencial para uma sociedade justa, não há justiça sem esses dois valores. Kardec, para encerrar, quando vai escrever a última lei moral no Livro dos Espíritos, a 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade, pergunta 648 de O Livro dos Espíritos, quando ele apresenta a proposta das 10 leis morais, que os próprios Espíritos respondem que essa divisão é a de Moisés. Quando os Espíritos vão falar da última lei, a última lei é a síntese de todas as outras, elas resumem as outras 9: justiça, amor e caridade. E Kardec deu uma ordem que eu explico no meu livro Ordem Didática, genial: justiça, amor e caridade. Porque em toda a história da filosofia se sabe o seguinte: amor e caridade visto como virtudes. Virtude, toda virtude tem que ter justiça. Não há e não pode haver virtude injusta. A justiça é uma chamada virtude cardial. Cardial é a que está no centro. Cardo é aquela dobradiça da porta, em que apoia a porta. Justiça é uma virtude que apoia todas as outras. Você não pode amar ou ser caridoso sem ser justo. Não pode amar. Por isso o bandido que rouba e está doando para atender a comunidade, ele não está praticando a caridade, nem o amor, porque aquilo que ele está distribuindo não lhe pertence. Ele está sendo injusto. Se ele está sendo injusto, ele não pode praticar a caridade em cima da injustiça. Kardec, na sua lucidez: justiça, amor e caridade. Eu explico no meu livro, isso vem toda a história da filosofia. Justiça é o primeiro dever. Todos os outros deveres se apoiam na justiça. Por isso que não há caridade quando você pega o que não lhe pertence sem o consentimento da pessoa e distribui. Não há justiça nisso. Se não há justiça, não há nenhuma outra virtude nesta ação, porque ela é injusta. E a justiça na vida social humana, na terra, se apoia nesses dois mandamentos: o não matar, o não agredir o outro e o não tomar posse daquilo que não lhe pertence. Se você não cumprir esses dois mandamentos, sequer você pode falar em caridade. Sequer você pode falar que ama. O amor virtude, não amor paixão, esse amor sentimento, piegas. Amor virtude, como toda virtude, pressupõe justiça. Então veja o quanto nós precisamos estudar a moral e mais ainda vivê-la com os nossos filhos, com os nossos alunos, com os nossos professores. Professor em sala aula discutindo moral. Mas não esse relativismo, cada um tem a sua, cada um não tem a sua. E não botar tudo no campo da moral, que é outro grave erro que a gente comete. A roupa que o sujeito usa, sua vida sexual, tem nada a ver com a moral. Então às vezes a gente mistura um montão de coisa que tem a ver com gosto, com as inclinações da pessoa, com moral, e aí nós vamos desviando o sujeito do aspecto moral. A gente fica tratando desse assunto. Eu vejo o movimento espírita discutindo sexualidade, gênero, homossexualidade, perdendo um tempo precioso. Nós temos que discutir ética, moral. Nós temos que atacar as leis morais que regulam a vida do homem. Essas são fundamentais. E a gente fica preocupado se o sujeito é branco, preto, se usa amarelo, se está com roupa de tal cor, se faz.
temos que entrar no cerne. Tudo isso é para desviar a questão do essencial. É um truque que os espíritos imperfeitos, como observa Kardec, usam há muitos séculos. Desviar o homem do que é essencial, para que ele se perca no amaranhado de discussões, enquanto as leis morais fundamentais ele vai deixando de lado. Agredindo, roubando, não praticando a caridade, não sendo justo. É isso, gente. Por isso a gente nunca precisou tanto de ética e de moral em nossas vidas, para que a gente possa concentrar nesse propósito de viver essa lei moral, entendendo-a, porque o esclarecimento conceitual nos ajuda a sair de todas essas confusões que a gente faz, que a gente mistura tanta coisa, desviando do essencial. E o Espiritismo é simples, é claro, é profundo. A obra de Kardec pode ser lida sem ser filósofo, sem ser físico, sem ser químico, sem ser biólogo, sem ser psicólogo. É uma obra escrita para todos, é a doutrina escrita para todos. Os operários de Lyon, no século XIX, cita Kardec na Revista Espírita. Muitos analfabetos estudavam, compreendiam e viviam o Espiritismo. Analfabetos, porque quem sabia ler, lia para eles. Não tem complicação nenhuma, não tem palavras complexas. E a gente vê, mistura com mecânica quântica. Eu sou físico, fico tão triste quando vejo as pessoas tentarem jogar mecânica quântica no Espiritismo. Jesus Cristo. Eu sou físico e quando vejo, fico assim, meu Deus. Muitos que tentam jogar sequer entendem de fato o que é mecânica quântica. E a gente fica misturando Espiritismo com um montão de teorias materialistas do mundo que cuidam da matéria. Esquecemos que o Espiritismo cuida da alma, que é o Espiritismo, preâmbulo em que Kardec responde a pergunta: o que é o Espiritismo? Ele responde no prefácio. É a ciência que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos e suas relações com os homens. Não trata da matéria. Não é essa a preocupação do Espiritismo. A matéria cuida da física, a química, a biologia, etc. O Espiritismo cuida da alma, que é para a gente o maior patrimônio. Nós somos uma alma imortal. É a ciência mais importante, que nos explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais as consequências de nossas ações no mundo corporal. E a gente quer misturar Espiritismo com todo tipo de ciência do mundo. E nós vivemos esse Espiritismo esquisito, que o sujeito chega na casa e não entende o que está falando. O cara usa Freud, Jung na psicologia, o outro usa mecânica quântica, o outro vai. E o Espiritismo foi lido e estudado pelos operários analfabetos de Lyon e vividos com dignidade. Então, faz falta a gente voltar a Kardec, eu digo sempre. Estudar com lucidez a simplicidade do pensamento de Kardec, a lucidez desses espíritos que nos indicam as orientações precisas de como ter uma vida ética, moral, que nos faz feliz, porque a gente só é infeliz quando a gente deixa de viver essa ética, essa moral espírita. Obrigado pela atenção, a gente volta nas perguntas. Bem, neste momento encerramos as perguntas, porque nós estamos aqui com quase 30 perguntas na mesa, para que o nosso amigo Márcio tenha certeza ou tenha a verdade de 30 minutos respondê-las. Nessa hora me sinto muito tranquilo, não sei o que eu vou responder. Eu só vou filtrar. Bem, Cosme, nós tentamos aqui fazer pelas perguntas que chegaram, fazer assim uma coerência de blocos. Não, isso aqui é apenas um processo didático, tá? Então a gente vai ler por bloco. Vamos fazer um bloco A agora, vamos ler várias perguntas desse bloco, que achamos semelhantes às questões,
E aí o Cosme, muito atento, a memorização dele muito maravilhosa, para lembrar desse bloco, para dar conta dessas respostas, ok, Márcio? E aquilo que não for possível responder, certamente nós temos aqui os apps, os e-mails, e o Cosme com certeza vai, dentro da sua agenda, nos respondendo. Bem, parece simples, mas alguém ainda quer saber, Cosme, o que é ética. Sabemos que julgar o outro é errado. Como permanecer moral em uma sociedade onde o julgamento é parte integral das relações humanas? Existe ética na política? Só assim, viu? Temos que passar pela fieira da ignorância e não necessariamente pela fieira do mal. Explique todas as implicações dessa afirmação. É um EMEP, tá? Próximo EMEP. Os atos morais vinculam os indivíduos em si, ou esses atos relacionam-se apenas com as leis divinas? De outra forma, quando fazemos o mal, temos que nos reequilibrar com a lei divina ou nos reajustar com as pessoas a quem ferimos. Por último, deste pequeno bloco, por gentileza, esclareça como fica a lei de não agressão com a lei de conservação e a legítima defesa. É o primeiro aperitivo, Márcio. Eu tenho até amanhã para responder aqui, vocês vão ficar aqui? Muitas questões, certamente uma delas já tomaria todo o nosso tempo. Eu vou começar por essa última, pegando questões que têm mais a ver com a temática moral. Se você tem um princípio de direito à vida, você só pode garantir esse direito se você permitir que o indivíduo se autodefenda. A defesa é fundamental, por isso é um princípio fundamental da moral. A legítima defesa está prevista em O Livro dos Espíritos, senão não faria nenhum sentido, ok? Mas lembrando, a lei moral é da não agressão. A agressão não pode partir de você, muito cuidado. Na defesa tem que haver agressão, ok? Então é muito importante, e a sua legítima defesa tem que ser justificada de fato pela necessidade e na proporção da agressão. Então você tem que saber, por exemplo, imagina que alguém vai lhe matar, ok? Você tem o direito de se defender, ok? Primeiro, direito, não é dever. A legítima defesa não é um dever, a não agressão é um dever, a legítima defesa é um direito. Se você quiser, pode abrir mão dele, ok? Pode ser que você deseje abrir mão, fulano vai lhe matar, e você percebesse que o único jeito de evitar seria você matando, e você pode dizer, eu não vou matá-lo então, eu vou deixar que ele me mate, é um direito seu. Legítima defesa é direito, não é dever. O dever seu é da não agressão, não pode você partir para a agressão. Mas na legítima defesa, se você quiser usar um direito, portanto o direito você pode exercê-lo, tem que ser proporcional e de acordo com a necessidade. Então, se por exemplo, o sujeito vai lhe matar e você percebe de fato, porque é a sua consciência que vai julgar da necessidade e da proporcionalidade, você percebe de fato que para se defender não há necessidade de matá-lo, mas apenas imobilizá-lo, e você teria condições de fazê-lo, você deveria fazer, porque a sua consciência vai dizer, você poderia imobilizar, você sabia como, você era mais forte que ele, as condições lhe permitiam isso. Não é alguém de fora que vai te julgar, é a consciência. Você não tem como enganar-se. Não tinha jeito, né? Porque lá no fundo, aproveitei para matar aquele cara que eu odeio. Você, ao invés de legítima defesa, vai ser acusado como homicida. Então, muito cuidado, os Espíritos esclarecem. O que define a legítima defesa é a necessidade, na proporcionalidade. Ok? Bom, um outro ponto, com respeito ao processo evolutivo em linha reta, eu explico isso com detalhes no meu livro Espírito e Matéria, isso é bastante complexo. O que a gente tem que levantar para você, a questão é bem simples. Os espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem saber nada, vão adquirindo conhecimento da lei ao longo do tempo. E aqueles que conhecem a lei e só a praticam, seguem em linha reta.
Eu explico no meu livro. Na escala espírita, ele vai de simples e ignorante para espírito bom, segunda ordem, para espírito puro, primeira ordem. Ele não passa pela terceira ordem, espírito imperfeito. Nós já estamos na terceira ordem, lamentavelmente. Nós já escolhemos o caminho do mal. Nós não somos exemplos desses que seguiram em linha reta, que de simples ignorantes, ao conhecerem a lei, ao longo do tempo, só viveram a lei. Passam apenas, para usar outra linguagem kardeciana, pelas experiências de prova, não passam pela expiação. A expiação é apenas espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Lembrando que Kardec tem 3 ordens de espíritos: a terceira, imperfeito; segunda, bom; primeira, puro. E a diferença, como eu brincava ontem no auditório, quem me assistiu, é muito simples, né? Você é espírito da terceira ordem, basta fazer uma pergunta a você mesmo. Você sente de vez em quando ciúme, tristeza, inveja, mágoa, raiva, ódio? Então você é da terceira ordem. Basta sentir de vez em quando. Os espíritos da segunda ordem não têm emoções ruins, ou as chamadas paixões ruins. Nunca as têm. Se você agride um espírito da segunda ordem, ele sente dor. Ele reprova a sua agressão, mas não fica com raiva de você. Isso eu explico no meu livro Os Espíritos dos Homens. Essa caracterização conceitual lúcida de Kardec dos espíritos. Então é possível a linha reta? Sim. De que maneira? É mais raro. Por que a gente não encontra na Terra? Porque aqui é um mundo de provas e expiações. 99,999 das almas encarnadas aqui são da terceira ordem. E quando uma vez eu falava sobre a escala espírita, tem um amigo psicólogo, ele disse assim: cara, esse indivíduo que nunca tem emoção ruim não existe, não é ser humano. Eu falei: no seu consultório ele nunca vai mesmo, porque ele é raro encarnado na Terra, muito raro os da segunda ordem encarnados. No universo não, porque todos nós temos um chamado anjo guardião que nos acompanha diariamente. Todos os anjos guardiões são no mínimo da segunda ordem ou da primeira ordem. Quem é da segunda ordem tem um anjo guardião da primeira. A gente que é da terceira tem um anjo guardião da segunda. Mas todos são no mínimo da segunda ordem. Não tem nenhuma emoção ruim. Por isso a gente não os encontra por aí na esquina. Eu até hoje não conheci pessoalmente ninguém. Claro, eu estou no mundo de provas e expiações. Você acha que eu vou encontrar isso fácil? Bom, então é possível a linha reta. Já me perdi, já não sei mais as outras perguntas. Por isso que eu comecei de trás para frente. É problema de amarelão, né? Certidão de nascimento vai ficando amarela, né? Que mais? O que é ética? Bote ali, por favor, o terceiro slide. É a definição de moral. Aí, ó. Vai ler lá a pergunta 629. O que é ética? Como eu disse, moral para Kardec. A moral, ou a ética, é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, a moral estabelece o que eu devo ou não devo fazer, a partir de quê? Da lei natural, porque é a lei natural que estabelece o que eu devo ou não devo fazer. A moral, então, apoiada na lei natural, ela diz o que você deve ou não deve fazer. Ok? Esse é o conceito espírita. Eu não vou entrar aqui nas discussões modernas de ética, principalmente depois de que esse relativismo ético tomou conta das academias. As universidades hoje só falam em relativismo ético. É impressionante. Eu que fiquei 15 anos dentro de uma universidade pública, a Unesp, fui professor de programa de mestrado, doutorado, orientei várias dissertações de mestrado e doutorado, acompanhei isso e hoje está pior ainda. Hoje o relativismo tomou conta da academia como se fosse uma verdade estabelecida. Claro que tem sempre os grandes pensadores que não são relativistas, que descobrem que a moral pode ser alcançada pela razão, como lei natural. Quem descobre a lei natural é a razão. É a razão que me permite. Do mesmo jeito que a razão é usada para estudar a física, a química, a biologia, a razão é usada para estudar a conduta humana. A ação humana pode ser estudada racionalmente. E você pode chegar a leis naturais. Infalíveis? Claro que não, a razão humana é falível. Por isso que você faz ajustes. Isso não quer dizer relativismo.
Não varia de cultura, de pessoa, varia no progresso da razão. A razão compreende melhor a lei de Deus ao longo do tempo, na medida em que o espírito avança, mas isso não é relativismo moral. Isso vale para a física, para a química, para a matemática. As ciências fazem ajustes e progressos, mas não é relativo a grupo, a interesse, a raça. É a razão, é esta ferramenta extraordinária que todos os espíritos temos, que nos permite entender, compreender a lei natural e botá-la em prática. Isso então é a moral ou a ética na visão espírita. Ok? Bem, ganhamos um presente aqui um pouquinho mais, para a gente ficar mais um pouco massa. Eu consultei a coordenação central agora e eu fui autorizado. O nosso lanche seria o intervalo de lanche de 10h30 às 11 horas. Nos concederam de 5 a 10 minutos do horário do lanche. Se vocês concordarem, para a gente poder dar mais tempo para o Márcio poder falar, pode ser? Porque aí o nosso intervalo de lanche vai ser na sala. Só não vão me culpar se ficarem com fome, hein? A equipe nos informou que os lanches nossos já vão estar nas salas temáticas nos aguardando, então a gente confraterniza lá nas salas, ok? Bem, vai mais um bloco, Márcio, te prepara. O que torna algo verdade? Como tratar das leis naturais sem impor nossa verdade para o próximo? Se toda a verdade não é relativa, então ela é mutável. Se a verdade é uma só, os vários teóricos da humanidade estão exercitando a busca da verdade, que nós alcançaremos quando nos tornarmos espíritos puros, ou seja, detentores de toda ciência e moralidade relativas. Sob uma perspectiva naturalista, verdade, entre aspas, baseada na observação empírica, pura e simples, não limita o caráter epistemológico do espiritismo? Quero dizer, observar sem analisar não é uma contradição? Não seria uma convicção ao invés de verdade? Só isso. Eu começo por essa, porque é da minha memória, né? A última eu gravei. Primeiro, eu nunca disse, nem se pode dizer que uma ciência se faz com observação. Aliás, até porque é impossível observar sem teoria. Toda observação é teórico carregada. Não há observação neutra, não há observação fora do contexto de uma teoria. É a teoria que determina os limites e da observação. Por exemplo, se eu largo isso aqui, esse copo, tem muita gente que pensa que Newton viu uma maçã cair e formulou a lei da gravitação universal. Isso é uma bobagem tamanha. Porque se eu observo uma maçã cair, eu podia achar que ela caiu de um jeito por causa da cor dela, por causa da forma dela, porque ela tem um certo cheiro, um certo sabor. Eu observei a maçã para cair a meio-dia, 2 horas da tarde. Por que que o Newton só se fixou na massa da maçã? Não se fixou na cor, não se fixou no formato, no dia, na hora, se a filha dele estava com bom humor ou mau humor, como é que ele está. Por que que de infinitas variáveis ele escolheu a massa como elemento central? Isso foi uma teoria. Não há observação sem teoria. Então nunca diga que você tem ciências naturais com observação. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. Isso é um erro epistemológico. Então toda observação é carregada de teoria. Segundo, o fato de você falar em verdade e em razão não significa que você está falando em certeza. É essa confusão que eu tento explicar. Isso não significa que a verdade não sofre ajustes, aperfeiçoamento. Isso não significa que você não possa identificar certas verdades e que elas até hoje permanecem. E pode ser que você fale, será que eu cheguei numa certeza? Não sei. Por exemplo, na física, o princípio da conservação da energia já dura mais de 300 anos. Todas as revoluções da física não alteraram esse princípio. Será então que ali eu tenho uma certeza? Não sei. Por enquanto é verdade. O fato de sofrer ajustes não significa relativização, significa progresso. A relativização é quando eu acho que aquilo dependeu da pessoa, do grupo dela, da raça dela, não, dependeu da razão. É por isso que eu posso mostrar para você, fazer argumentos
A razão só pode ser contestada pela razão, com novos argumentos. Você produz um argumento, vem um cara melhor e fala, ó, seu argumento tem uma falha, você vai lá e corrige. Mas até que a razão prove que ali tem uma falha, um erro, aquilo continua verdadeiro. E pode ser que eu tenha alcançado uma verdade que nunca nenhum argumento vai mudar. Portanto, essa verdade seria hipoteticamente uma certeza, porque não é possível mudança. Por isso que os filósofos dizem, não há certeza, mas verdade há. E algo permanece verdadeiro até que a razão humana, usando raciocínio, observação, experiência e teoria, possa apresentar um argumento contrário. Mas até lá, aquilo continua valendo. Eu tenho certeza que estamos aqui no auditório hoje falando, tenho verdade e certeza, porque eu acho que nunca nós conseguiremos negar esse fato de estarmos aqui agora falando nessa cidade, nesse momento, nesse auditório. Ok? Não é a certeza filosófica, porque alguém pode fazer um raciocínio dizendo, olha, um Deus maligno, mas tudo bem, mas é uma verdade. E essa verdade, provavelmente, que é eterna, porque é verdadeiro hoje, que nós no dia tal, estivemos aqui nesse salão, vai ser verdadeiro amanhã, vai ser verdadeiro daqui a 1000 anos, que estivemos nesse salão conversando sobre isso. Então, muito cuidado. O fato da verdade poder sofrer ajustes e modificações pela razão e somente pela razão, que é um patrimônio universal, não pertence a ninguém em particular e é patrimônio de todos. Se você quer contestar uma verdade, só tem um caminho, pela razão. E enquanto você não for capaz de apresentar um argumento melhor, vale o que está dado. Muitas leis da ciência já estão válidas há muito tempo, e até hoje eu não tenho um argumento contrário a elas. Enquanto eu não tenho um argumento, você segue a lei. E você, para a sua conduta, se apoia em quê? Na verdade, não na certeza. Você, por exemplo, quer tomar essa água, eu desloco a minha mão em direção a essa água, tenho aí a verdade que essa água me nutre, não me faz mal, etc e tal. Eu me comporto com isso. Agora, imagina que o sujeito fala assim, não, eu não tenho certeza que isso é água. Eu não tenho certeza que a minha mão, ao local, vai chegar lá. Ele não agiria se ele tivesse apoiando sua ação em certezas. A gente age apoiado na verdade, não em certeza. Então, cuidado com esses raciocínios mirabolantes de filósofos materialistas que tentam te iludir, te enganar. Nada é verdadeiro, nenhuma teoria você pode aceitar. Então, fique quieto, nem fale, porque esse cara está dizendo você uma teoria. Ele está dizendo para você aceitar que nada é verdadeiro, que tudo é relativo. Você tem que dizer para ele, então não fale nada. Como os céticos pirrônicos eram sábios. Se você quiser recusar a razão, só tem um caminho: silêncio. Por isso os céticos diziam, não há conhecimento, não há teoria. Mas eles nem podiam dizer, eles diziam, eu não estou declarando algo, porque a única possibilidade, se você abandonar a razão, é o silêncio. Não faça teoria, não faça ciência. Mas aí tudo bem, se o cara não quiser fazer teoria, não faça ciência, não me diga isso. Porque na hora que o professor chega em sala, tudo é relativo, professor, para. O senhor quer que eu recuse todas as teorias e que aceite a sua, né? Porque você está me propondo uma teoria de que tudo é relativo, de que você não pode seguir isso. Bom, quer dizer, eu abandono tudo e sigo o senhor, é isso que o senhor está me dizendo? Qual é o argumento para isso? Não, ele não tem argumento. Ele não argumenta, ele está te impondo o pensamento dele. Qual é a prova? Qual é o argumento que o senhor está me dando? Eu estou lhe dando um argumento agora, nesse instante. O senhor está falando uma bobagem. Meu argumento é esse, o senhor está proferindo uma bobagem. Qual é o seu argumento? Percebe? Quem está impondo esse tipo de discurso. Eu não estou impondo, eu quero o jogo da razão, da lógica. Dá um exemplo típico. Mas fala, o ser humano não age. Espera aí. Agir é escolher fins e usar meios. Você não consegue refutar que a pessoa não age. Por quê? Refutar já é agir. Vou provar que o homem não age. Ih, já agiu. Porque na tentativa de provar, ele está escolhendo um fim, quer provar que eu estou falso, está escolhendo o meio. A ação humana não pode ser refutada por argumentos. É contraditório tentar refutar a ação humana por argumentos. O homem age, ponto. Tentar refutar já é agir. Isso é uma verdade. Talvez até uma certeza. Eu não posso recusar o princípio da não contradição, que qualquer afirmativa não pode ser ao mesmo tempo verdadeira ou falsa.
Por que eu não posso recusar essa lei da lógica? Porque recusar é aceitá-la. Para eu provar que essa lei está falsa, eu tenho que tomar como premissa, mas aquela premissa tem que ser verdadeira. Não, mas se eu tenho que tomar uma premissa como verdade, então a lei da não contradição já está sendo aceita na premissa de quem tenta refutá-la. Então uma lei lógica se caracteriza, se você tenta refutá-la, você aceita no ato de refutá-la. Se você está aceitando no ato de refutá-la, você não tem como refutá-la. Então é isso que a gente tem que contrapor a esses filósofos da academia que tentam lhe convencer de relativismo. Jogue argumento em cima, porque a razão nunca se impõe, a verdade não se impõe, ela é patrimônio da razão, mas ela é argumentável, ela é sustentável na lógica e na razão. Não aceite essa história, eu estou impondo. Não estou impondo, eu estou te dando um argumento, você aceita se quiser. Se você não quiser aceitar e quiser discutir comigo, me propõe um argumento contrário. Mas se você diz, não, o senhor está errado e não me deu o argumento, desculpa, aí você que está me impondo. Você está dizendo que eu estou errado e não está me dando o argumento? E eu estou dizendo que estou certo e estou lhe dando o argumento? Refute o meu argumento. Não é imposição, é jogo público da razão, vai dizer Immanuel Kant. A razão sempre se submete ao debate público, racional, e não uma imposição por meio com ausência de argumentos. Então muito cuidado para a gente não entrar nesse jogo que as universidades estão lotadas disso. Infelizmente. Bem, lembrando que o Márcio sempre vai fazer um comentário geral do conjunto de perguntas, ele não vai responder uma a uma. Então a gente vai dar agora uma colher de chá para o Márcio, tem um bloco, só 2 perguntas, Márcio. Mas mexe com o Movesp. Já que a moral é individual, o que falar sobre centros, coordenadores e dirigentes que pré-estabelecem a ação do verdadeiro espírita com as seguintes definições: espírita não aborta, espírita não ingere álcool, espírita não vota em candidato fulano ou ciclano, tal. Quais devem ser as ações do movimento espírita para desconstruir a falta de delicadeza com pessoas que abortaram e a intolerância com a comunidade LGBT dentro dos centros? Eu comecei a minha fala dizendo que virtude só se ensina sendo virtuoso. Se toda vez que uma pessoa tenta ensinar uma moral sem buscar ela mesma praticar a moral, ela não consegue seu resultado. É como um pai que tenta dizer para o filho: você não deve fumar. Por quê? O cigarro está mais do que provado na ciência, e se você não quiser na ciência, visite os hospitais em que estão internados fumantes. Eu convivi na família e vivi isso. É fácil, vai a um hospital em que fumantes são atendidos para você ver o que o cigarro faz na saúde. Então você não deve fumar, ok? Não deve fumar porque você tem uma lei contrária ao suicídio, uma moral. Você não tem direito de matar-se. Por quê? Porque a vida é uma concessão divina por sua escolha ao encarnar. Você é dono do seu corpo no mesmo sentido que um sujeito que aluga um apartamento vive nesse apartamento. Eu brinco, essa é a diferença entre a análise espírita sobre o caso do aborto da vida e a análise materialista. Os filósofos materialistas, inteligentíssimos, raciocinam assim: eu sou o corpo, corpo é meu patrimônio, eu posso fazer com ele o que quiser. Se eu sou materialista, isso é coerente, absolutamente consistente. Se eu sou o corpo, eu posso fazer com ele o que eu quiser, é problema meu. Perfeito, isso é uma lei de liberdade fundamental. Só que o espírito acrescenta algo, e o raciocínio então muda. Eu não sou o corpo, eu sou uma alma que usa um corpo com certo objetivo na vida. E quando eu encarnei, escolha de provas, o Livro dos Espíritos, eu escolhi e Deus o permitiu. Esse corpo que eu escolhi aqui podia ter sido dado a outro,
Deus me emprestou, eu recebi por empréstimo para que faça bom uso. Por isso a tentativa de suicídio é um crime perante as leis de Deus. Então a gente primeiro precisa estudar o que é moral, buscar compreendê-la do ponto de vista espírita, cuja tese fundamental do espiritismo é: eu sou uma alma que pensa, que sente, que quer. Eu não sou um corpo que pensa, que sente, que quer. Essa tese de que sou um corpo que pensa e que sente, que quer, é uma tese materialista. Não dá para ser morno. Ou eu aceito a tese fundamental e tiro todas as suas consequências, ou eu não estou fazendo ciência. É assim. Qualquer ciência é assim. Você pega a lei de Newton, na mecânica de Newton, você tira todas as consequências dela. Você pega a lei de Einstein, da teoria da relatividade, na mecânica relativista, tira todas as consequências. Você não fica assim: essa lei agora não vou tirar. Você pega e tira as consequências. Então você é espírita, tire as consequências desta lei. Ok? O uso que você faz do seu corpo, respeitando a lei natural, é problema seu. Você vai responder por esse uso. Quer você o faça de um jeito ou de outro, você deve conhecer a lei natural, estudá-la para fazer bom uso dele, porque você vai responder por esse uso. Ah, mas como eu devo agir? Estude, descubra, conheça. Cabe a você, estudando as leis naturais, fazer uso delas para que você decida de acordo com elas. Não cabe a ninguém dizer como você deve decidir. Mas não esqueça, você vai responder por toda infração à lei de Deus. Então você tem que conhecê-la. O grau de responsabilidade varia, mas vai dizer os Espíritos lá na questão 636, o bem e o mal são absolutos, o grau de responsabilidade não. O homem que nutre da carne humana, se for um selvagem antropófago, o grau de responsabilidade dele é um. Se for um homem europeu, o grau de responsabilidade dele é outro. Ambos estão cometendo o mal, agredindo outro ser humano, mas a responsabilidade vai variar. Isso não significa relativismo da lei, isso significa grau de responsabilidade. Até a justiça humana faz isso. O louco que mata é tratado diferentemente do sujeito que não é louco que mata. O alcoólatra que mata deveria ser tratado duplamente, ele cometeu 2 crimes. Embora a nossa legislação está longe da legislação moral, por exemplo, a legislação humana está tão distante da moral que ela comete aberrações. Por exemplo, o criminoso, a vítima sustenta o criminoso. Na lei divina, jamais. Na lei divina, cabe ao criminoso reparar o seu crime. Na lei humana, a gente fica sustentando o criminoso. O indivíduo comete um crime, mata um pai de família, tira o ganha-pão daquela família, ainda é sustentado pela família na delegacia, na prisão, e não repara o mal que ele fez. Fica ali 10 anos, 20 anos, mas peraí, aquela família que deixou de receber o dia, ainda recebe um salário maior do que o salário mínimo, do que recebe um trabalhador. A família do criminoso, não a da vítima. É uma coisa maluca. A legislação humana está longe de ser uma lei de reparação. O sujeito cometeu um roubo, ele tem que devolver o que roubou, de quem ele roubou. Ah, mas ele gastou, vai trabalhar para repor. É assim a reparação na lei divina. Então nós temos uma legislação humana deformada, porque é uma legislação materialista, que acha que o sujeito é só o corpo, ele é uma alma. Se a legislação humana não faz dele a reparação, a divina fará. Esse cara vai reparar, vai ter que voltar, vai ter que refazer caminhos, vai ter que repor o mal que ele fez, nesta ou em outra existência. Não é como a lei humana. Caridade não é ser piegas, não é ser injusto. A caridade vai além da justiça, não vai aquém da justiça, que é algo absolutamente diferente. Ela não pode deixar de cobrar a justiça para ser caridoso. Nós aqui temos esse conceito equivocado. A pessoa comete um crime, mas tadinho dele não, vai responder pelo crime. Ponto.
Senão, como separar a virtude do vício, né? A gente não para pensar, como é que eu separo o virtuoso daquele que não é virtuoso? Dando-lhe a mesma coisa? Qual o sentido, então? Se o criminoso e o virtuoso são tratados do mesmo jeito, qual a diferença entre o criminoso e o virtuoso? O criminoso vai responder pelo seu crime. Se não responder pela legislação humana paternalista, equivocada, é por isso que a criminalidade no Brasil compensa. O sujeito rouba, vai preso, é sustentado pela vítima, não devolve, fica algum tempo, volta. É fácil. Você continua de novo tendo que ser sustentado. Por isso que diz no Brasil e em muitos países, o crime compensa. Agora imagina, o sujeito roubou, ter que trabalhar para devolver. Mas gastou o dinheiro, vai trabalhar para devolver. Ele ia pensar 2 vezes. Ele ia roubar com muito mais cuidado para não ser pego, porque ele tem aqui não. Ele vai ficar lá, cumpre 5 anos, 10 anos, volta de novo. Ele fala, opa, se eu tiver chance agora eu vou roubar de novo, e vou roubar de forma mais escondida possível para não ser pego. Ele não percebeu a necessidade da reparação. Allan Kardec, no Céu e Inferno, para encerrar a questão, quando ele trata do Código Penal da vida futura, ele vai dizer, o dia que a lei de reparação for compreendida por todos, muda a sociedade. Nós vivemos numa sociedade que só tem arrependimento e expiação. Expiação é sofrer dor como consequência do mal. Esquecemos que a justiça divina não é assim. A justiça divina é da reparação. Você vai ter que ir até a reparação do mal. Você imagina, uma pessoa mata outra pessoa, ela não para pensar, fiquei preso 10 anos, fiquei quite com a lei. Não, meu filho, ficou quite com a lei nada. Você pode ter ficado quite com a lei humana. E esse espírito que você tirou a vida dele, quantas existências você terá que vir junto dele? Porque se ao tirar a existência dele, você causou vários prejuízos para ele e para a sua família, você terá que reparar esses prejuízos. Não adianta, sofri, fiquei 10 anos preso, e daí? Você só espiou. Eu quero ver agora a reparação. E Kardec, na sua lucidez, o Código Penal da vida futura só vai estar a quites com a consciência e com a lei depois que a reparação foi feita. Até lá, você fica se enganando e não percebe. E aí, no dia que diz Kardec, essa doutrina entrar no seio íntimo das criaturas, o que vai acontecer? Você vai pensar 2 vezes antes de violar a lei moral, porque você vai ter que reparar nesta ou noutra existência. Ok? Gente, temos que encerrar. Tem mais uma. Veja, na questão de uma casa espírita, como é em qualquer agrupamento, se espera que dirigentes estudem a obra de Kardec, que a compreendam. Espera que os frequentadores também, que as pessoas busquem botar em prática. Se tem algum dirigente desrespeitando a pessoa, tendo uma conduta de falta de caridade, é problema dele, não é problema nem do espiritismo, é problema dele que está agindo equivocadamente, não, de alguma maneira criando qualquer forma de discriminação, quer seja discriminação por contexto social, por sexualidade, por qualquer que seja, não interessa a forma de discriminação. Você não pode tratar uma pessoa sem justiça, amor e caridade, porque a lei moral é você, como você deve tratá-la, independente do que ela é. Eu trato um criminoso, um homem bom, com justiça, amor e caridade, ou eu trato um homem mau com justiça, amor e caridade. Não há discriminação de nenhuma forma na minha conduta moral. Eu não posso agredir verbalmente, fisicamente ninguém, quer ele seja um bandido ou não bandido, a não ser em legítima defesa, que é outra questão. Se o bandido vem a me agredir, eu tenho o direito de me defender, mas eu não vou agredir uma pessoa pela forma como ela usa a sua sexualidade. Eu não vou agredir uma pessoa se ela é pobre ou se ela é rica. Eu vou tratá-la com justiça, amor e caridade sempre. Se o dirigente não faz isso, ele está deixando de cumprir o mandamento maior, a 10ª lei que está em Livro dos Espíritos, que não discrimina ninguém, porque o dever moral é para comigo, ele é incondicional. Eu não vou agir com a pessoa olhando
Eu ajo de acordo com a lei, independentemente da pessoa que esteja recebendo a minha ação. Eu entendo isso, ou não faz nenhum sentido. Então eu não posso olhar para a pessoa, ela é rica, eu vou tratar de um jeito, ela é pobre, não. O que diz a lei natural? Eu vou tratá-la de acordo com a lei natural. Se ela é pobre, se ela é rica, se ela tem esta ou aquela preferência sexual, se ela tem essa ou essa cor, pouco importa. Se ela é deste ou daquele país, pouco importa. Eu vou cumprir a lei moral com todos. Este é o meu dever. Então, se algum dirigente está tendo conduta discriminatória, ele está deixando de cumprir a lei moral. Ele vai responder para a consciência dele e vai responder perante Deus. Agora, eu não posso daí querer culpar o Espiritismo. O Espiritismo não tem nada a ver com isso. O Espiritismo não responde pelas condutas das pessoas. As pessoas respondem pelas próprias condutas. O Espiritismo nos orienta, nos dá a luz, a orientação. Se a gente não quer seguir ou não sabe seguir, problema nosso, individualmente, e cada um responde por isso. Então troque de casa espírita. Se você está se sentindo desrespeitado, vai para outra. Você não é obrigado a ficar ali, a tolerar a agressão, a discriminação. Vá para outro lugar. Tem tantas, né? Tantas casas espíritas nesse Brasil. Troque, procure outra. Ah, mas toda que eu vou é assim. Monte a sua com o seu grupo de pessoas. Ah. Qual é o problema? Vocês já imaginaram se tivesse mais casa espírita, como seria boa, mais gente estudando em grupo Kardec? Kardec, só para encerrar, na revista espírita ele coloca isso, no livro dos médiuns, ele propõe que deveria haver espalhados grupos, de pequenos grupos espalhados pelo mundo inteiro. Imagina se cada 10, 20 pessoas criasse uma casa espírita. Olha quantas casas espíritas nós teríamos. Luz iluminando o caminho de pessoas onde elas estivessem. Então, se você percebe que ali não se encaixa, que é impossível, não achou uma que se encaixa, pegue um grupo de pessoas que queiram viver o Espiritismo e monte o seu próprio grupo. Olha que coisa linda, mais um grupo de luz sendo montado. Ok, gente? Muito obrigado aí pela atenção de você. Desculpe por atrasar o lanche de você, mas estamos aí à disposição nos intervalos. Muito obrigado.